Boa noite. Vocês me ouvem bem? Dá para ouvir bem aí? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade da casa, né? Agradecer a casa, a oportunidade de proporcionar esse momento para nós refletirmos juntos. Isso não é uma palestra, isso é uma conversa. E é uma oportunidade da gente trocar ideia, a gente pensar, refletir sobre alguma coisa que a gente possa levar para casa, com a gente, um momento diferente. Queria aproveitar também o momento, fazer um pouco de merchandising aqui, né, Márcia? Eu trabalho aqui na casa junto com a Márcia no curso que a gente tem às quintas-feiras, e fica o convite, quem se sentir à vontade, quem quiser também participar desses momentos de reflexão, sempre serão muito bem-vindos, tá? Os horários e os cursos estão aqui, tá bom? Quando a Márcia me fez o convite para fazer esse bate-papo aqui hoje, eu pedi um tema, ela falou assim, não, sugira alguns temas, eu sugeri, e eu sempre, quando eu sugiro, eu torço para que escolha esse que nós vamos falar hoje, né? E ela também concordou. Eu sempre gosto de pensar em repensar os momentos que nós temos de oportunidade na nossa vida para que nós recomecemos. Nós falamos muito no Espiritismo sobre reencarnação. Nós falamos muito do episódio da graça que nos é dada por Deus, da oportunidade de reencarnarmos, né? De reiniciarmos no novo processo, onde saímos daqui, vamos para a erraticidade, voltamos e temos a oportunidade de recomeçarmos. Só que talvez o nosso papel mais importante aqui é entendermos se nós temos necessidade aqui, nesse momento, nessa vida, de praticarmos pequenas, expressas, micro reencarnações. Será que são momentos de corrigir a nossa rota? Por isso que esse convite, eu convido a vocês para que a gente possamos pensar junto sobre a oportunidade de começar sempre, recomeçar sempre. Esse é o tema que nós conversamos hoje. Então vamos pensar um pouco o que significa o termo recomeçar. Então a gente pode recomeçar para corrigir uma determinada rota, um determinado caminho, seja ele da nossa vida profissional. Às vezes você não está feliz com o que você está vivendo, às vezes você não está contente com algum aspecto do seu âmbito profissional, seja ele de satisfação, seja ele de remuneração, seja ele de ambiente, aquilo está te fazendo, a relação custo-benefício não está valendo a pena. Então às vezes somos levados a repensar em recomeçar a nossa vida profissional. Muitos profissionais que a gente conhece que são promissores começaram em outras profissões, um advogado que se tornou um cozinheiro, um esteticista que virou depois um engenheiro, e assim vai, porque nós necessitamos, e as nossas primeiras escolhas nem sempre são as melhores para a nossa vida. Por isso precisamos pensar em algum momento, se for necessário, se aquilo estiver incomodando, recomeçar. Na nossa vida pessoal, eu sempre brinco que nós viemos nessa encarnação para cumprir 2 matérias nesse ano letivo, nessa vida letiva, né? Nós temos que aproveitar apenas 2 matérias e temos que passar nelas. A primeira matéria é a moral, nós temos que evoluir moralmente. A segunda matéria é a intelectual. E às vezes chega um momento na nossa vida que você fala, será que moralmente eu estou evoluindo? Será que intelectualmente eu estou fazendo o máximo que eu poderia fazer aqui nessa vida? E quando a gente chega a essas perguntas, a essas reflexões, a gente pode chegar no momento de pensar em mudar, em recomeçar a nossa vida, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. Às vezes é necessário que a gente mude, porque a gente tem um grupo de pessoas, uma casa espírita, por exemplo, que ela está em um determinado caminho, e esse caminho está desagregando. Às vezes é melhor pensar, voltar, reunir, repensar os nossos valores, nossos princípios. Um grupo de amigos, um grupo de estudo, um grupo qualquer. Às vezes é necessário também que recomecemos em grupos. Por que é necessário?
Por que é quase que natural que isso aconteça com a gente? Vejam que a nossa educação, ela é feita em ciclos. Nós temos ciclos básicos, ciclo médio, ciclo... No meu tempo, né? Quando eu falo meu tempo, já entrega a idade. Era o infantil, depois tinha o colégio, depois o ensino médio, a faculdade. Às vezes nós aprendemos as mesmas coisas em ciclos diferentes, em profundidades diferentes. Daí a necessidade de recomeçar sempre. A nossa vida tem ciclo. Nós temos infância, adolescência, vida adulta, nossa vida na terceira idade. Também são ciclos que nós recomeçamos a cada um. E às vezes a gente não toma consciência que esses ciclos existem. Nós vamos vivendo, mas nós vamos evoluindo e vamos reciclando aquilo que acontece com a gente. A humanidade tem ciclos. A gente tem períodos onde fomos dominados pelos bárbaros, fomos dominados pelos romanos, fomos dominados pelos otomanos, agora pelos americanos, daqui a pouco vem os chineses. Sempre temos ciclos, sempre temos modas, sempre temos recomeços. E a nossa evolução tem ciclo. E aí vem a escolha, né? Evoluir ou estagnar. Segundo a lei da evolução, nós não regredimos nunca. Porém, estagnar sim. Estagnar é uma escolha também nossa. E cabe a gente repensar se vale a pena evoluir, sacrificar. Como a Márcia acabou de dizer aqui, muito inspirada, que nós temos as nossas vicissitudes que foram colocadas na nossa vida, as nossas dificuldades. E essas dificuldades são matérias-primas para a nossa evolução. Podemos pegar um problema que temos e chorar junto com ele. Ou pegar esses problemas que temos e tentar crescer junto com ele. Então cabe a nossa reflexão. Mas cada um no seu tempo. Cada um na sua maneira e na sua velocidade, respeitando aquilo que nós temos de limites. Lembrando também que esses limites não podem ser desculpa para a nossa evolução. E quando a gente toma a decisão de recomeçar? Quem aqui já começou a dieta de segunda? Quem aqui já mudou, vai começar um curso depois do dia do aniversário? Quem aqui já pulou as ondinhas e no dia seguinte falou assim, agora vai? Às vezes nós marcamos datas, né? E essas datas podem ser importantes. Para algumas pessoas são. Então às vezes precisamos de algumas datas importantes. Quando passamos por uma situação limite, às vezes por causa de uma cura de uma doença, ou uma descoberta de uma doença. Às vezes temos momentos que nós descobrimos algumas enfermidades, que essas enfermidades não são pegadinhas de Deus para que a gente seja punido aqui. As enfermidades são nos colocadas para que nós pensamos e possamos refletir a nossa vida com essas novas vicissitudes. Perda de um emprego, tenho que mudar. Dívidas, me entupi de dívidas, eu preciso mudar, senão eu não consigo sair mais. Fins de relacionamentos, sempre quando tem alguma pessoa que termina um relacionamento, ela emagrece, fica bonita, né? A pessoa, ela muda, porque ela teve a mudança quase que compulsória, né? A busca de um novo amor, a busca de um novo relacionamento. Ou quando seria o ideal, mas nem sempre acontece, nem sempre é possível. Quando eu não estou mais feliz com a minha rota, quando eu não estou mais contente com aquilo que eu me imagino como ser humano. Esse momento é extremamente importante. Não estou feliz com a minha caminhada. A gente fala que as mudanças se dão pelo amor ou pela dor, né? Os demais foram pela dor. Esse que seria o importante, seria pelo amor. O que a gente precisa para recomeçar? Precisa de oportunidade. A oportunidade a gente pode esperar acontecer, esperar que alguém tome a decisão na nossa vida para que a gente mude, ou a gente pode fazer acontecer.
E para fazer acontecer, a gente precisa de atitude. Eu aprendi num treinamento, que para mim me foi muito útil, que vou pedir para que vocês pensem, também é lição de casa, tá? Para fazer em casa, não fazer aqui não, vocês trazem na próxima aula. Refletimos assim, imaginem na vida de vocês pessoas que vocês encarem como líderes, pessoas que lideram alguma coisa, seja na comunidade, na sua casa, na sua empresa, na sua escola, ou fora mesmo, pessoas que não são da sua convivência, mas que vocês falam, essas pessoas são líderes natos. Se vocês pudessem, se vocês pegarem essa lição e começar a enumerar as qualidades dessas pessoas, essa pessoa tem essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade, e vai enumerando. Façam isso por umas 5 ou 6 pessoas. Peguem essas qualidades e comecem a classificar em 3 categorias diferentes. A gente chama de chá: conhecimento, habilidade e atitude. Você enumerou as qualidades da pessoa, falou, isso aqui é conhecimento, isso aqui é porque ele tem habilidade, e esse aqui é porque foi uma atitude. Se vocês pegarem na média os líderes, as pessoas que modificam o mundo, as pessoas que modificam a sociedade, as pessoas que modificam a sua casa, 85% das qualidades são atitude. Atitude predomina. Conhecimento e habilidade você desenvolve, mas a atitude é importantíssima. Então, para a gente mudar e para a gente recomeçar, o principal é saber, estamos tendo atitude para tal? Somos pessoas que estamos prontas a ter a nossa própria força motriz para a nossa mudança? Vamos pensar nisso? E também, para começar, a gente precisa determinar as nossas escolhas. Para onde eu quero ir? Qual caminho eu vou seguir? Vocês conhecem a história o livro da Alice no País das Maravilhas? No Alice dos Países das Maravilhas tem uma cena, tem um trecho do livro que acontece entre Alice e o gato. Alice chega num caminho, ela chega num determinado lugar que tinha diversas placas que levavam para lugares diferentes. E ela falou, e agora, para onde eu vou? Vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, não sabia. Nesse momento apareceu o gato, e ela perguntou para o gato, senhor gato, qual o caminho que eu devo pegar? Aí ele falou, para onde você quer ir? Ela falou assim, eu não sei onde eu quero ir. Aí ele respondeu, então qualquer caminho serve. Se a gente não tem determinado na nossa mente, na nossa visão, qual o caminho que eu quero seguir, qualquer um basta, qualquer um serve. Então, pré-requisito para que a gente faça um recomeço é a gente parar, pensar e determinar, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu imagino que eu queira para a minha vida. Porque a gente busca, apesar de os espíritos sempre nos salientarem que aqui não é no nosso planeta, não é o planeta de felicidade plena, mas nós como os humanos sempre buscamos a nossa felicidade na medida que é possível. E essa felicidade, ela pode ser, eu particularmente vejo como dois tipos de felicidade. Aquela felicidade efêmera, onde você vai buscar um sonho material, uma viagem, uma casa, um carro, uma conquista, uma aposentadoria, onde às vezes o sacrifício que é feito para que isso aconteça é muito grande, que quando você conquista, você fala, tá, agora eu tenho, e depois? E o dia seguinte da conquista? Eu quero trabalhar tantos anos para me aposentar. Tá bom, aposentou. E o dia seguinte? Você vai preencher com o quê? Então a gente precisa entender qual tipo de felicidade vai preencher o nosso caminho, o nosso coração. É aquela efêmera ou é aquela que traz a paz de espírito?
Aquela que você vai chegar no seu último dia de vida, olhar para trás e vai falar assim: valeu a pena. Valeu a pena ter feito todo esse caminho que eu fiz. Eu fui útil, eu fui feliz, eu transformei vidas, eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Do que conquistar, ter dinheiro, ter riqueza e a gente não conseguir ter paz de espírito. Se a gente encara que nós, como espíritas, aqueles que são espíritas, que a nossa vida não termina aqui, a nossa riqueza a gente carrega. A nossa riqueza a gente carrega. E também é importante entender com quem você vai compartilhar essa felicidade, né? Quem a gente está próximo. As pessoas que vão nos cercar são as pessoas que nos trazem a possibilidade de pregar asa para voarmos juntos, ou aquelas pessoas que vão nos trazer uma bola e pregar no nosso pé. Eu não falo só dos relacionamentos próximos, eu falo de profissional, de amigos. Quem é que vai agregar na sua vida? Com quem você deve recomeçar? Com quem vai te fazer crescer junto, ou com quem vai te fazer estagnar? E aí vem a pergunta, né? Devemos falar em felicidade? A gente tem que ser feliz sempre, em todos os momentos? A gente tem que ter a busca da felicidade? Eu gosto muito do psicólogo Marcos Lacerda, né? Ele tem umas sacadas muito legais, né? Ele fala que às vezes no consultório dele chega algumas pessoas falando que busca a felicidade. Ele fala, então não vai ser aqui. Às vezes algumas pessoas vão no consultório dele buscar para eliminar a dor que está sentindo. Ele fala, o melhor que eu posso te fazer é fazer você entender a dor, não eliminar a dor. Nós somos, a minha geração, não que já mais antiga, mas as novas gerações são gerações não acostumadas com o não pode, com o não deve, e a gente era menos resiliente. Hoje as novas gerações, elas são pouco menos, e muito culpa nossa, né, de não falar não. Então nós transformamos numa sociedade onde quer buscar felicidade sempre. Se não quer buscar felicidade, quer fugir do problema sempre. Isso acaba nos tornando pessoas frágeis, seres humanos mais frágeis. Uma outra pessoa que também me inspira bastante é a Lucilena Galvão, uma filósofa, que ela sempre fala que às vezes eu vou buscar felicidade numa viagem volta ao mundo, por exemplo. Eu quero conhecer culturas, pessoas, quero conhecer lugares, quero entender pontos diferentes. E ela falou, ainda bem que antes de fazer um investimento financeiro, eu fiz um investimento intelectual e filosófico, onde eu entendi que os seres humanos são iguais em todos os pontos. Eu não vou achar milagres, não vou achar coisas muito diferentes. Claro que nós vamos encontrar culturas diferentes, isso é muito saudável, mas não vamos buscar que não, agora eu vou viajar para tal lugar, que ali eu vou ser feliz, ali eu vou encontrar felicidade, ali talvez você encontre uma satisfação material melhor, mas a felicidade vai estar onde você encontra a sua paz de espírito, segundo Lucilena Galvão. Então me fez economizar algumas coisas também. Como devo encarar esse recomeço, né? A gente tem que entender que a gente pode recomeçar sempre, e às vezes é necessário recomeçar sempre. Thomas Alva Edison, para inventar a lâmpada, ele teve mais de 1000 tentativas. E ele falou, não foram 1000 fracassos, foram 1000 maneiras diferentes de aprimorar um projeto que estava em andamento. E às vezes a gente vai fazer uma tentativa de alguma coisa na vida e acaba não completando nem essa. Não deu certo, desisto. Se a gente puder encarar os recomeços como matéria-prima para que a gente evolua, que a gente agregue a cada momento que a gente falha um crescimento maior como seres humanos, valeu.
E recomeçar é uma nova chance de renovar suas esperanças, aquilo que você tem de necessidade. Mas antes de recomeçar, a gente tem que passar a borracha na história do passado. O que aconteceu, aconteceu. Tem que fazer um inventário. Se você sofreu muito nesse período, encare como aprendizado. Foi um aprendizado. Se você chorou muito nesse período, foi limpeza da sua alma. Se você ficou com raiva das pessoas, foi para depois você ter a oportunidade de perdoá-las. Perdão é sublime. Se você acreditou que estava tudo perdido, era só o início da tua melhora. Se você sofreu muito nesse período, ele era matéria-prima para o aprendizado. Então, se você não fizer esse inventário, como é que a gente vai passar a borracha para começar um alicerce do zero, na base correta? Com quem contar? Você fala, nossa, eu não tenho com quem contar. Se a gente parar para pensar, quando a gente passa por um período de turbulência, antes de começar alguma coisa, nesse período de turbulência nós somos difíceis, nós somos complicados, a gente triste afasta, quando a gente não brilha, nós somos igual lâmpada, quando a gente brilha a gente atrai, quando a gente não brilha, a gente não atrai. Então lembre-se que para você ter as pessoas que possam te apoiar de volta, às vezes precisa só de uma iniciativa sua, um sorriso, às vezes um olhar, acaba tirando aquela mágoa, sabe aquela rusga, aquela pessoa, seu amigo, que você teve uma discussão, e às vezes para trazer uma discussão que levou para longe, para trazer de volta é fácil. Simples não, fácil é, mas simples não, mas a gente tem que tentar. Nosso mau humor, ele come o nosso fígado e amarga a nossa boca. Recomeçar hoje é sempre cheio de desafios. E qual o papel da espiritualidade nesse processo todo de recomeço? É nos inspirar. A espiritualidade está sempre nos inspirando. Temos os espíritos obsessores, que podem nos inspirar para fazer coisas que não devemos, mas também temos a todo momento, desde que tenhamos o canal aberto, o auxílio da espiritualidade. O auxílio da espiritualidade nos intuindo, às vezes, mais claramente, nos dando comunicações expressas. E às vezes a gente não dá ouvido nem para a intuição, nem para as comunicações que são latentes. Eles estão aqui dispostos a nos ajudar, mas a responsabilidade do resultado final é sempre nossa, em todos os momentos. Sempre nossa. Nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de mudança que vai determinar isso. E para terminar, sobre o recomeço, eu queria falar duas frases que me marcaram muito. Uma eu sempre atribuí a Chico Xavier, mas descobri que não era dele. Que é, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Às vezes a gente não pode ir lá atrás e limpar o que nós já fizemos, mas se eu começar agora a ter mudanças de postura, mudanças de atitudes, vamos ter um final diferente. E uma frase de Carlos Drummond de Andrade que diz: porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Então, conquistar, fazer, recomeçar é uma questão de atitude, é uma questão de iniciativa. Que estejamos abertos sempre, todos os momentos, a tentar recomeçar. Muito obrigado.